investidores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Eu sou Bruno Garcia, professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios e também comentando sobre notícias, enfim, eventos que podem ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site talktobusiness.com.br. Vocês acessam também pelo endereço brunogarcia.com.br, vão chegar no mesmo lugar. E ali eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights, faço algumas postagens ali no blog. Então, convido sempre vocês a visitarem, acessarem e acompanharem o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje a gente vai conversar, vai bater um papo sobre estratégias que são efetivas gastando-se pouco dinheiro. Essa é uma pergunta recorrente que a galera coloca, os alunos costumam colocar, e eventualmente empresários ou gestores que vêm conversar comigo por conta de algum projeto, e eles colocam assim: Bruno, existe uma maneira de eu atingir determinados resultados investindo pouco? Óbvio que essa é uma pergunta para a qual todo mundo quer ter uma excelente resposta. Então seria maravilhoso, de fato, se eu conseguisse elaborar estratégias empresariais, estratégias mercadológicas ou estratégias de qualquer natureza, sempre, vamos dizer assim, com um empenho mínimo e o resultado máximo. E isso é uma meia-verdade. Em algumas situações, anote bem o que eu estou dizendo, para você não cair na falácia de qualquer embusteiro que você está acompanhando aí pelas suas redes sociais. Em algumas situações, talvez seja possível você conseguir um resultado interessante tendo um mínimo de esforço. Mas isso é falacioso e quase sempre não dá certo, porque na verdade é uma consequência até de tudo na vida. Isso não vale só para regras de marketing, enfim, para aspectos administrativos, mercadológicos, enfim. Mas é uma regra meio que da vida que o retorno que você tem, na maior parte das vezes, depende de algum tipo de esforço. Quando eu falo algum tipo de esforço, não necessariamente do empenho financeiro. Então, não é só ter dinheiro, é algum tipo de esforço ali que foi construído para você ter naquele resultado. Isso é a base da estratégia. É improvável que você tenha: eu quero que meu produto venda muito, eu quero ter muitos seguidores nas redes sociais, ou eu quero que a minha marca seja muito reconhecida, ou eu quero melhorar a produtividade em tantos % aqui na minha empresa. É improvável que você atinja qualquer um desses objetivos, independente de qual esfera a gente esteja colocando, sem que você antes, primeiro, faça um planejamento e entenda que existem esforços que você vai ter que desempenhar ali, desenvolver, para que aquilo aconteça, porque você já sabe que naturalmente aquilo não acontece. Se acontecesse naturalmente, tu não estaria que estar se preocupando, né? Você não estaria se perguntando em como fazer para acontecer. Então já pensa bem, usa teu cérebro. Se você já está pensando em como fazer, é porque aquilo ali não, para você pelo menos, não é um processo natural. Então você precisa sim ter uma análise estratégica, ter uma análise ali do contexto atual, de quais são os fatores ali que eventualmente estão fazendo com que você não atinja esse determinado resultado que você quer de uma forma, muitas aspas aí, de uma forma natural, tá? E aí você tem que fazer algum tipo de esforço, você tem que mudar alguma coisa, você tem que eventualmente melhorar processos, melhorar a maneira como alguma coisa é desenvolvida ali, talvez adquirir novos equipamentos, adquirir ferramenta, investir em alguma coisa, investir em pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer no final das contas é que se aquilo não acontece já de uma forma orgânica, de uma forma natural, então significa que tu precisa mexer em algumas variáveis ali para de fato atingir aquele resultado. Aí você vai olhar por aí, os gurus da internet vão falar assim: não, é possível fazer investindo nada, é possível fazer gastando pouquíssimo ou não gastando nada, é possível fazer no marketing, né, principalmente, você tem como viralizar determinados conteúdos, você tem como atingir muita gente sem investir nada ou quase nada em mídia. E aí eu te falo que isso é meio que mentira, porque na verdade você precisa sim fazer determinados investimentos.
mesmo que você não invista em mídia, né, se você for até na própria onda do guru, né, esse cara fala assim, tu não precisa investir em nada, só precisa investir na minha palestra, no meu curso, no meu... Então já é algum tipo de investimento, por mais que seja um investimento furado, que eu não te recomendo fazer. Mas sempre há algum tipo de esforço. Então é muito louco você achar, e aí isso soa, né, pro cara que tá ali, pro gestor ou pro empresário que tá ali, pensando uma maneira de se virar ali, porque o cobertor é curto, e o cara cobre uma área, mas descobre a outra, isso soa como uma música muito doce, né? Alguém que chega e fala assim, olha, dá pra você fazer sem gastar nada. Dá pra você fazer gastando o mínimo, dá pra você... E não dá, porque se desse tu já tava fazendo. Já aconteceria naturalmente, seria um resultado orgânico, fruto do teu esforço diário. Então, algum tipo de investimento você vai ter que fazer, mesmo que seja assim, olha, investimento em tempo. Precisamos perder algum tempo, gastar algum tempo, pensando em como melhorar isso aqui, ou pensando em como aperfeiçoar isso. E isso, o tempo você vai dizer assim, ah, mas não custou nada. Custou, claro que custou, porque isso sempre se converte em dinheiro. Sempre se converte numa variável monetária ou financeira de alguma forma. Não tem como você fazer nenhum tipo de investimento em qualquer tipo de projeto, mesmo que seja em tempo, na sua paciência, em estudar, pesquisar melhor aquilo ali, que não se converta de alguma forma em dinheiro. Então tudo vai se converter em dinheiro, em última instância. Então, quando o indivíduo fala assim, ah, mas teve a empresa tal que fez isso, ou teve o fulano que não fez nada e teve resultados mirabolantes. Olha, das duas uma. Ou o fulano tá mentindo, o que é bem comum, né? Porque as pessoas não gostam de admitir ali, gostam de colocar sempre as conquistas como fruto de um lampejo de genialidade ou iluminação divina. Então é muito comum que esse fulano que tu segue aí esteja mentindo. Outra possibilidade bastante comum é que tenha sido feito sim algum tipo de investimento, mas não diretamente naquilo ali que gerou o resultado final. Então eu invisto em determinado aspecto e colho o resultado. Vou dar um exemplo para materializar isso. Eu invisto em atendimento e colho um bom resultado em feedback em redes sociais. Quer dizer, eu não investi em redes sociais, eu investi no meu treinamento ali de atendimento, nas políticas de relacionamento com o cliente, e isso se refletiu em melhor feedback colhido nas redes sociais. Então, foi um investimento indireto, né? Porque eu fiz um investimento em uma área e colhi o resultado em outra. Agora, o idiota chegava e falava, pô, mas olha, estamos tendo resultados incríveis nas redes sociais, as pessoas falando bem da gente sem a gente ter feito nada. Não é possível, isso é virtualmente impossível. Se você não pagou essas pessoas para elas falarem bem de você, elas não vão falar bem de você. Se você não atendeu e fez realmente um trabalho diferenciado, um trabalho de valor, também não teria por que elas falarem bem de você, a menos que elas sejam suas amigas, da sua família. Mas aí também esse é um efeito que não vai mais longe, né? Tem sempre aquele chefe idiota que fala assim pros funcionários, olha gente, vamos falar bem da empresa e compartilhar nas redes sociais como se fosse uma tentativa de alavancar esse resultado. Cara, não vai acontecer, não seja ingênuo. Não vai ser meia dúzia, 20, 30 pessoas falando que vai ter esse resultado. E aí também a gente pode até adicionar uma terceira possibilidade aí, né? Quando o cara consegue resultados incríveis em qualquer esfera, sem ter feito qualquer tipo de investimento, a gente tem um nome técnico para isso e popular também, que é a cagada. Ele deu sorte ali e simplesmente fatores os quais ele não controlava se uniram ali naquele momento, potencializando o resultado que ele jamais teria. Mas por isso é sempre perigoso, né? Quando você pega a exceção da exceção da exceção e tenta fazer daquilo a regra. Ah, mas teve a empresa tal que fez isso e conseguiu. Teve o fulano que fez isso e do nada conseguiu explodir. Meu camarada, vamos admitir que esses cases são quase sempre fruto de uma dessas três possibilidades. Ou o cara tá mentindo, ou ele fez um investimento indireto em outra coisa e isso fica meio oculto, fica meio à sombra e aí ninguém percebe. Ou então ele deu simplesmente sorte. E aí você não pode contar com esses três elementos no seu planejamento estratégico. Para qualquer coisa que você faça, possivelmente você vai ter que fazer um investimento, uma contrapartida ali equivalente para ter o resultado. Então qualquer discurso que você veja aí, olha, agora sim você vai potencializar tuas vendas sem fazer o menor esforço. Agora sim tu vai potencializar resultados de visibilidade. Agora sim você vai inovar sem ter que parar para... Sabe? Como eu já vi idiotas falando por aí, olha, se você não tem nenhuma ideia e não tem dinheiro, você tá pronto para empreender. Cara, me desculpa, não tem como fazer isso. Então, vejam que há um discurso comum aí, que
que os gurus de todas as áreas, não só da internet, adoram, que é um discurso de fórmulas prontas, onde você consegue ter o resultado sem ter mexido em nenhuma variável. Então, se isso realmente fosse possível, você faria sozinho, sem precisar do guru, sem precisar do curso que ele vende, sem precisar pagar alguns milhares de reais para passar um sábado lá ouvindo abobrinha. Com certeza, para mudar os resultados, você tem que mexer nas variáveis que estão ali internas ao teu negócio e muitas vezes até contar com variáveis externas, que muitas vezes a gente desconsidera, olhando tudo como se fosse uma questão de esforço ali, de mérito do grupo ou mérito pessoal, que também é um discurso pernicioso, né? Essa questão do mérito pessoal, do cara que monta uma empresa e acha que é tudo mérito dele. Desvaloriza todos os outros que passaram por ali, todos os funcionários, eventualmente quem foi sócio, porque só ele é o pica das galáxias. Então, é um discurso bem babaca. Mas eu desconsiderar tudo isso e achar que vou ter resultados. E aí o que acontece? O camarada, não, porque a empresa tal, você que tá ouvindo, talvez já tenha passado por isso. O teu chefe ou alguém que chega pra você e fala assim, não, mas vamos fazer isso aqui, mas não vamos investir nada. Porque aí uma empresa X, lá não sei da onde, fez também, conseguiu resultados incríveis sem investir nada. De novo, você tá pegando a exceção para tentar subverter a regra. Porque não é essa a regra. Se fosse assim, todo mundo fazia. Então, vamos pensar um pouquinho melhor. Será que é possível ter resultados formidáveis investindo nada? Não é possível. Né? Algum tipo de investimento ali você faz. E mesmo que não seja diretamente em dinheiro, em algum momento ele se converte sim em dinheiro. Então aquele caso do camarada que novinho já é um grande jogador de futebol. Aí você fala, nossa, esse cara olha só, né? Você desconsidera que ele muitas vezes, desde bebezinho, já estava lá na escolinha, treinando e trabalhando aquilo ali de alguma maneira. Então não é também algo mágico, que simplesmente uma hora deu um relâmpago e bim salabim e tá lá, o cara virou um gênio do futebol. Não é isso. Houve um investimento prévio, como há um investimento prévio em educação, como há um investimento prévio em uma série de variáveis para você fazer com que um determinado projeto prospere. Existem sim fórmulas para você, alguns caminhos para você tentar minimizar esse investimento, pelo menos de início, e tentar fazer algo que tenha uma relação custo-benefício mais interessante, principalmente falando aí do micro, pequeno e médio empresário, que muitas vezes não tem grana sobrando ali, o cobertor realmente está curto. Ok, você pode fazer algumas coisas pensando assim em graduar esse investimento à medida que o projeto for caminhando. Então eu começo investindo pouquinho e vou investindo mais na medida em que esse projeto vai crescendo. Ok, aí é viável, mas não se engane. Você começando investindo pouco, você vai ter resultados também pequititinhos. Então vão estar ali na exata proporção daquilo que você está colocando. Não pensa também em promessas vãs do digital, né? Porque no digital é tudo uma maravilha, você não precisa gastar dinheiro e todo mundo te vê. Mentira! A gente vai ter um episódio para falar só sobre isso, mas sim, não cai nessa lorota, ok? Então, esse resultado, esse retorno, acaba sendo sempre e cientificamente meio que proporcional ao esforço que foi feito. Independente da natureza do esforço, mas ele tem sempre alguma natureza que sempre no final das contas se converte em dinheiro, então você tem sim que fazer algum tipo de investimento. De repente talvez possa ser uma saída psicológica para você, já que você não quer pensar que está gastando dinheiro, fazer algum tipo de investimento indireto, mas no final das contas isso se converte também em dinheiro. Lembra sempre disso. Então, respondendo objetivamente a pergunta, né, que corriqueiramente é lançada, não existem fórmulas prontas para você gastar pouco e ter resultados mirabolantes. Quando isso acontece, nós já vimos ali quais são as possibilidades. E assim, esse resultado que você tanto almeja, independente de qual área, ele depende de variáveis que você vai ter que mexer, porque ele já não está acontecendo hoje, significa que ele não acontece de maneira orgânica. E aí você precisa ver no que vai ser ali necessário mexer. Agora, se o investimento for pequeno, mesmo de tempo, você também vai ter resultados superficiais. É sempre proporcional, é sempre uma questão ali de compensação, né? Do que eu estou colocando aqui de investimento e do que eu estou colhendo lá. E pode acontecer ainda pior, né? De você investir muito e não ter resultado nenhum. A prova cabal de que, né? Porque se até investindo, muitas vezes você faz um investimento errado e a coisa não funciona, que dirá sem investir? Então não cai mais nesse conto, tá? Não cai mais nessa historinha. E vamos trabalhar, vamos pensar de forma estratégica, vamos analisar de fato as variáveis que compõem ali o teu cenário, para aí sim você ter condição de ter resultados melhores. É isso, minha gente. Esse foi o Business Drop de hoje.
Eu sou o Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Vocês podem me buscar lá no LinkedIn como Bruno Garcia, podem me adicionar no Instagram, eu tô lá como Bruno_Talk2Business. Podem mandar perguntas, mensagens, sugestões, enfim, gosto muito de receber o feedback da galera. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Se você ainda não assinou, não acompanha, assine, nos acompanha ali, tenha o Talk2Biz no seu feed ali de podcasts. Você nos encontra nas principais plataformas do ramo, então quem é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast da Apple, quem é usuário Android, no Google Podcast, se você prefere ouvir pelo Spotify, pelo SoundCloud, no Anchor, agora também no Deezer, então estamos aí nas principais plataformas, você nos encontra. Você pode ir também diretamente no nosso site talk2business.com.br ou brunogarcia.com.br, você também me encontra por lá. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.